Olá, Piscite! Olá, amiguinhos! Olá, o da poltrona! Hoje nós vamos começar contando a história do planeta Terra, certo? Então, a origem e a estrutura do planeta Terra. Como a forma de entender depois tudo que vai acontecer na pedologia, ou seja, o estudo da formação e dos solos do Brasil. E dos solos do mundo, por que não? Então, há 14 bilhões de anos, segundo os físicos teóricos, surgiu o nosso universo, com uma grande explosão chamada Big Bang. Como ainda é difícil de explicar, mas acontece, massa atrai massa no nosso universo, depois de alguns bilhões de anos dessa explosão inicial, onde gravidade, energia, calor, essas coisas, tempo, estavam tudo interligadas, só depois da grande explosão é que essas coisas acabaram se tornando entidades distintas. E aí, depois de quase 10 bilhões de anos, esfriando o universo, expandindo, é que se imagina que tenha se formado as primeiras galáxias, as primeiras estrelas. Tá? E na periferia de uma dessas galáxias, onde se concentrou poeira, né? E essa poeira acabou gravitando outras entidades um pouco maiores que poeira, formando os primeiros corpos celestes. Né? Então, a nossa galáxia se formou dessa forma, que é chamada de Milky Way, né? Caminho leitoso, ou galáxia branca, né? Leitosa. Lá na periferia dessa imensa galáxia, onde existem milhões de estrelas orbitando um grande buraco negro no centro, existe o nosso Sol, né? Nosso sistema solar. Então aqui está a galáxia orbitando o buraco negro. Buracos negros são como furos, né, numa imensa esponja que seria o universo. As representações de buracos negros, ao meu modesto ver, né, são um pouco equivocadas quando a gente vê na TV ou em alguns programas. Geralmente mostra como se fosse o ralo de uma pia, sozinho, pairando lá no universo. A minha visão de um buraco negro é como se fosse o universo fosse uma esponja, dessas que você lava a louça, e os buracos negros seriam passagens para onde some a massa, né? Corpos celestes mergulham lá para dentro. São distorções do espaço-tempo muito fortes, onde a gravidade é absurda e vai levando a matéria lá para dentro. Mas não naquele sentido de passar de um lado só para o outro, como do lado de fora da pia para o lado de dentro do cano da pia e o esgoto. Na verdade, eu imagino isso como os buracos negros sendo caminhos realmente onde possa circular a massa com altíssima gravidade, distorções tão grandes, mas mais na forma de uma esponja. Tá? Faz mais sentido essa analogia do que a analogia de uma única pia sugando a massa como se fosse o ralo. Né? Bom, de qualquer forma, aqui está o nosso Sol, bem na periferia, então o buraco negro não vai pegar nós tão cedo. E lá no Sol, né, perto do Sol, circulam os nossos planetas em órbita, né? Ou em órbitas elípticas, nem sempre circulares. Muito bem. Então essa é a nossa realidade de como se formou o universo. Uma grande explosão, se definiram as constantes, né, e as coisas como a gente conhece, depois lá em algum lugar do universo se juntou a poeira para formar o nosso Sol e os planetas se formaram ao redor do Sol. Aqui tem uma imagem que eu gostei de fazer para mostrar para vocês uma outra distorção. A gente costuma ver as imagens em livros, em documentários, mostrando os planetas e o Sol, mas nunca numa escala real. Tá? Tentei fazer aqui numa escala real o que seria o Sol,
Lá está Mercúrio, mal dá para ver, né? E os outros planetas aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Esse pontinho é a Terra. E as distâncias também aqui estão em escalas, tá? Aqui é Vênus e aqui é Júpiter, tá? Nesse centro do nosso sistema solar existe uma imensa bomba nuclear aprisionada pela força da gravidade. Ou seja, a força da gravidade é tão forte que empurra o Sol, tentando comprimir o Sol. Então a gente pode imaginar o Sol como sendo uma imensa gangorra entre a força da explosão nuclear, que está fundindo um átomo de hidrogênio em outro átomo, fundindo dois átomos de hidrogênio para formar um outro elemento, que é o hélio. Então parte-se de elementos leves para elementos cada vez mais pesados, nessa reação de fusão nuclear que existe no Sol. Agora imagine uma bomba nuclear, a força que tem, milhões de vezes é o Sol. E ele não consegue explodir para fora o suficiente para liberar toda essa energia, que é o que ele gostaria de fazer, entre aspas, né? A força da gravidade aqui na gangorra é tão forte, empurrando tudo para dentro do Sol, podríamos dizer assim, que essa explosão não consegue vencer essa força. Então o Sol ele está aprisionado pela gravidade, e os poucos raios que conseguem chegar aqui do Sol são restos de átomos, pedaços de átomos, que conseguem vencer, após 1 milhão de anos presos, essa força da gravidade solar. E se libertam e chegam até aqui, no nosso modesto planeta Terra. Tá? Então, essa é a dinâmica do Sol queimando, né, hidrogênio, formando hélio, e depois, em outras estrelas, em outras situações, pode se fundir o hélio para formar outros elementos, como ferro, carbono. Tá? Então, o Sol é uma bola de gás, uma bomba nuclear, lutando contra a sua gravidade. O que acontece é que no começo da física, né, moderna, imaginava-se que existiam átomos. Hoje em dia se quebrou os átomos em milhares de pedaços menores e se sabe que existem raios gama, raios ultravioleta, quarks, prótons, nêutrons, elétrons e até mesmo a partícula de bóson de Higgs, né, que é chamada partícula de Deus. Então hoje se sabe, e é disso que trata a física nuclear, né, e também a radioatividade, se sabe que os próprios elementos químicos eles não são unidades. Né? Tem o núcleo, mas o núcleo é dividido, e aí lá no meio tem outras partículas ainda menores, e ainda não se achou a menor partícula. Tá? Isso é um grande enigma na ciência, que ainda não se achou a maior estrutura e nem a menor estrutura do nosso universo. Dessa forma, eu poderia explicar em poucas palavras para vocês que a radioatividade é pedaços de átomos dessas reações aqui. Tá? E então, as leis da física permitem que elementos sejam comprimidos a tal força que se juntem, tá? Ou se quebrem, e que elementos sejam rasgados, formando radioatividade. Tudo isso está acontecendo no nosso universo e é importante para nós entendermos tudo que virá depois. Tá? Aqui nós temos mais uma vez em escala como seria o nosso sistema solar. Tá? Aqui nessa pequena figura, ó, lá está Mercúrio, Marte, depois a Terra. Aqui está o Júpiter, né, que é grandão, Saturno, tudo em escala, os outros planetas, até chegar lá no Uranus e os outros, Plutão, e depois vem o cinturão de asteroides aqui para fora. Aqui dando um zoom para entender melhor essa parte inicial, né, Mercúrio de novo, Vênus, Terra, Marte, putz, eu nunca lembro qual que é, se é Vênus que vem primeiro ou Marte, mas tudo bem. Nós somos o terceiro, isso que importa, que é onde está a fase habitável, muito pequena. Mais para cá é muito frio, e mais para cá, perto do Sol, é muito quente. A zona habitável do Sistema Solar é a pequena zona onde se encontra a Terra hoje. Talvez no passado, Vênus fosse habitável e Marte também fosse habitável. Há controvérsias. E vejam como Júpiter, que é uma estrela que não deu certo, está mais distante do Sol do que esses nossos planetas. Por isso que é difícil ter vida em Júpiter.
Tá? Não só por isso, porque Júpiter também é formado basicamente por hélio e está em altíssimas temperaturas e pressões. Então não tem como ter vida em Júpiter, somente nas suas luas talvez possa existir. E aqui, muito perto em Mercúrio, é muito quente, não tem também atmosfera, a atmosfera evaporou, não tem gravidade para reter a atmosfera. Então o cinturão da vida ele tem que ter planetas rochosos, de preferência com atmosfera, gravidade necessária para manter a atmosfera agradável, né, uma atmosfera como a nossa, circulando ao redor do planeta, nem muito frio e nem muito quente. E essas condições são difíceis. Tá? Se a quantidade de poeira que formou o Sol e fosse maior um pouco, perto de Júpiter, Júpiter teria se tornado um segundo Sol. Imagine essa situação. Tá? E aqui na Terra nós estaríamos iluminados por 2 sóis e nunca haveria noite e dia. E imagine que a história evolutiva do planeta toda fosse diferente. Tá? E variações nessas forças gravitacionais, quantidade de massa, proximidades, velocidades de rotação entre todos esses astros é que definem quais serão os astros numa região do universo e quais serão habitados, quais não serão e etc. Importante para nós entendermos essas coisas é pensar que o Sol ele é formado aqui, ó, basicamente de hidrogênio, passando depois para hélio. E que o planeta Terra ele tem muito ferro, né, muito silício. Cadê o silício? Daqui a pouco eu acho ele. Selênio já achei. Tem que estar perto do carbono, né? Aqui, ó, silício. Tá? Nosso planeta tem muito silício, muito ferro, e é um planeta rochoso, muito mais pesado do que o Sol, muito mais denso do que o Sol. Tá? Para nós entendermos como vai funcionar toda a dinâmica de formação dos planetas, e depois do vulcanismo, e depois a formação das rochas e minerais, é que a gente tem que entender o básico aqui, que é os elementos químicos e a tabela periódica. Senão nós não vamos entender o resto. Certo? Então relembrem da química, né, e da física, essas coisas estão muito interligadas. Tentem revisar aí quais são os elementos, né? Quem que é o hidrogênio, o hélio é um pouco mais pesado. E aí vamos lá, nós temos lítio, berilo, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Aqui tem gases, ó. Quem são eles, né? Aqui são gases. Aqui são metais, ó, nessa parte da tabela, metal, ferro, manganês, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinco. Aqui são elementos que têm vida muito curta, né? Alguns deles, como esses aqui também. Alguns duram menos de 1 segundo. São coisas que são feitas sinteticamente, não existiriam talvez no universo. E a vida, onde está a vida? A vida está aqui, ó. Por isso que se fala que a vida poderia ser baseada em silício, porque o silício está muito perto do carbono. Aqui depois vai ter coisas muito importantes para os solos, né? O fósforo, o enxofre, o alumínio, né? Então solos têm muitos metais. Tá? Aqui tem coisas importantes para o solo, ó. Os metais alcalinos, né? Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, sódio, potássio, lítio, titânio, que a Lua é feita basicamente dele. Então, entendendo a tabela periódica, a gente entende depois como vão se formar a partir dos elementos os minerais, e dos minerais as rochas, e da decomposição das rochas os solos. Mas voltamos ao sistema solar. Vamos falar um pouco sobre Vênus. Condições um tanto diferentes de pressão, temperatura, tamanho do planeta, densidade, composição, rotação e posição em relação ao Sol. E Vênus seria como a Terra. Tá? Se as coisas fossem um pouco diferentes nas variáveis, os planetas poderiam ser muito diferentes. Então a Terra realmente deu muito certo, pois reúne todas as características para ter vida. Tá? Condições um pouco diferentes e nós seríamos como Vênus. Na superfície seria 400 graus,
se a gente estivesse mais próximo ao Sol. E aí, por outros processos, a atmosfera não seria de nitrogênio, como é a nossa, de oxigênio, de gás carbônico, mas seria de ácido sulfúrico. E aí, imagine, né, chovendo ácido sulfúrico, como que fica nosso chapéu, nosso boné. Bom, aí está esse planeta que é atualmente inabitável. Né? E, como eu falei, essas variações permitem, né, variações de temperatura, pressão, posição dos planetas, rotação dos planetas e muitas outras coisas, criam o que se chama de diversidade planetária. Né? A diversidade planetária nada mais é do que uma expressão das variações que existem nas condições do universo. Então a gente é muito acostumado a ouvir falar em diversidade biológica, mas existe também diversidade geológica, diversidade planetária, diversidade de minerais, tudo isso a gente vai falar no nosso curso. Ainda aprofundando essa história da diversidade planetária, existem planetas, como esse planeta recentemente descoberto chamado Erebus, que ele é um planeta que está a 980 graus na sua superfície, e ele é um planeta feito de titânio, sódio, potássio, oxidados. Tá? Sempre que uma substância oxida, ela tende a mudar para uma cor mais escura. Basta você lembrar da maçã. Quando você come a maçã, metade dela, e deixa outra metade para comer depois, a partezinha de dentro da maçã passa de branco para um marrom. Né? É a oxidação da maçã. Da mesma forma, as rochas, os elementos químicos combinados podem se oxidar a ponto de tornar a superfície de um planeta tão escura, oxidada, queimada, né? Isso aqui são elementos torrados mesmo pela proximidade muito grande desse planeta da estrela, que ele é um planeta de carvão, tá? A superfície dele toda de carvão desses elementos aqui, e ele é negro, 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 só reflete 0,04% da luz solar que chega nele. E aqui tem detalhes sobre essa descoberta, caso alguém tiver interesse de aprofundar. Tá? Então, titânio oxidado ganha essa cor escura. Aqui nós temos um outro planeta que foi recentemente descoberto, se imaginava que fosse uma lua, né, alguma coisa assim, mas agora se sabe que ele tem uma órbita bastante diferente dos outros planetas no sistema solar, que é Ceres. Né? Ceres ele tem é um planeta anão que tem uma órbita muito diferente. Ele passa por perto do nosso planeta muito raramente. Então, só agora que a gente conseguiu estudar ele melhor e concluir que é uma novidade no sistema solar. E aqui ele tem uma cicatrizinha considerável, né, de impacto de um meteoro. Aí está a nossa realidade, tá? Novamente, né? E aí, um pôster de Ceres. Possivelmente seja gelo, essa parte branca, tá? E aí a órbita dele, se alguém tiver interesse, né, de entender. Mais visões do nosso belo sistema, né? Comparativo, né, entre o tamanho do Sol, seria o tamanho aqui de uma bola de basquete, até maior. E aqui, do tamanho de uma bola de gude grande, Júpiter. E a Terra, tamanho de uma esfera de rolamento de bicicleta. E Júpiter, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, também tem anéis, por isso que eu representei aqui. Ó. Saturno tem anéis, que são geralmente do tamanho de uma casa, as partículas que estão em volta de Júpiter e de Saturno rodeando aqui, né? Cada bloco aqui que forma os anéis é do tamanho de uma casa. Imagine milhares de casas flutuando ao redor do planeta, são na verdade icebergs de gelo, e também ocorrem em Netuno e Urano. Tá?
Então esse é o nosso sistema solar. Aqui tem uma outra imagem mostrando realmente em escala, ó, como nós somos pequenos aqui. E como até mesmo Júpiter e Saturno, que são dois gigantes, são minúsculos perto do Sol. Qual é a importância desses dois gigantes aqui? É que muitos asteroides, meteoros e até mesmo cometas tendem a ser atraídos pela gravidade deles e bater neles. Por isso que eles também vão crescendo em tamanho, pegando todas essas escorpas celestes que chegam até eles. Contrário do nosso planeta, que é muito pequeno, não tem força para atrair tantos meteoros. E é graças a essa atração gravitacional que esses dois planetas protegem o nosso. São escudos para o nosso planeta, atraindo meteoros que bateriam no nosso planeta, caso eles não existissem aqui. Então, cada dia que você acorda, agradeça a Júpiter e a Saturno por você estar aqui e os meteoros terem batido lá e não no nosso planeta, certo? E os planetas que estão sendo descobertos aí nos últimos 2 anos, né? Fora do nosso sistema solar. Cada ano aí eles descobrem uma meia dúzia, até mais. E agora a gente começa a realmente explorar o universo e começar a procurar planetas habitáveis ou com vida. Aí, ó, em 2013 foram descobertos esses. É claro que isso aqui é concepção artística, né? Não são imagens reais dos planetas. Mas vocês podem imaginar aí como deve existir atmosferas com composições diferentes e consequências completamente diferentes para cada planeta. Tá certo? Parecem até as bolas de gude que a gente brincava na infância. Mais imagens dos nossos planetas, né, das nossas luas do sistema solar. A nossa lua é a terceira maior do sistema solar, tá? Ou a quinta, não lembro bem, mas é uma lua grande. E aqui, nessa busca por planetas, em 2011 foi descoberto um planeta chamado Kepler 22b, que reúne características muito semelhantes à Terra, tá? Por exemplo, a temperatura média anual em Kepler é de 25 graus, é um pouquinho mais quente que nós. O ano lá é um pouquinho mais curto em relação ao Sol que ele orbita. É um planeta 2,4 vezes maior que a Terra. Tá? 95% desse planeta é água. Né? E com a nossa tecnologia, nós demoraríamos 200 milhões de anos para chegar até esse planeta. Em termos de idade do universo, até que não é uma viagem tão longa. Né? Então, se a humanidade quiser ter algum futuro, a gente poderia pensar em fazer uma nave muito grande, levar pessoas que fossem reproduzir dentro da nave e abastecer essa nave, sei lá onde e como, e um dia nossa humanidade ficaria presa por um longo tempo dentro de uma nave, chegaria a esse planeta e aí talvez ficasse em órbita alguns anos estudando como entrar e como mudar a atmosfera ou corrigir defeitos aqui que possam impedir nossa sobrevivência nesse planeta. Tá? Por que eu coloquei aqui na tecnologia atual? Porque essa história de viajar à velocidade da luz, qualquer pessoa que olhou a fórmula de Einstein vai entender que é uma grande balela, né? Você querer viajar à velocidade da luz. Isso é impossível. Você fazer uma nave, tecnologia qualquer que faça uma pessoa viajar à velocidade da luz. Para começo de conversa, a própria fórmula diz, né? Energia é massa acelerada à velocidade da luz ao quadrado. Se você fizer uma nave e acelerar essa nave na velocidade da luz para chegar em menos tempo ao planeta, você vai ser convertido em energia. Você vai ser destruído se você viajar à velocidade da luz. É isso que a equação de Einstein diz. Então, sempre que aparece em qualquer canal de TV falando nós vamos viajar à velocidade da luz, e viajando à velocidade da luz, nós vamos chegar lá em tantos anos, bobagem, tá? Eu acredito que uma nave para viajar até um outro planeta e levar nós inteiros até lá, sem acelerar tanto que seria destruindo o ser humano, tem que viajar a velocidades muito mais baixas do que a velocidade da luz. Isso é óbvio, né? Bom, muito bem, já expressei minha raiva em relação a isso. Até agora, então, foram encontrados 192 mundos, planetas que possam ser habitáveis como o nosso. O mais próximo é esse aqui. Tá?
E aqui uma comparação do nosso sistema solar, né, com Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Agora não há mais como confundir a ordem dos três aqui. Vênus é mais quentinho que nós, e Marte é um pouco mais frio. E lá onde estaria, ó, quase na mesma posição que a Terra está, nesse círculo azulado, o Kepler 22b na sua escala de tamanho. Ó. É um planetão, né? Então, se o nosso é pequeno e a gente está destruindo muito, e a gente for para lá, nós vamos ter mais espaço, né, para morar em Kepler. E essa é a zona habitável que está nessa mancha aqui. Né? Nem muito longe, nem muito perto do Sol. Né? Mercúrio, no nosso caso, já está fora da zona habitável, ele é muito próximo. Vênus está no limite da zona habitável, a Terra está no meio da zona habitável, e Marte já está muito longe da zona habitável, já é muito frio. Embora ainda no passado possa ter sido habitável. Né? Hoje, né? E no passado. São coisas que a gente tem que pensar quando se fala em zona habitável. Da mesma forma, nós estamos pensando que esse planeta está nessa situação que eu falei, né, as características que eu coloquei aqui, mas no momento que a gente sair da Terra, vai demorar 200 milhões de anos para chegar lá. Hoje ele pode ser considerado habitável, só que a gente pode chegar lá e ele ter se transformado depois de 220 milhões de anos numa imensa bola de gelo e não ser mais habitável. Então isso deve ser considerado no cálculo também para você colonizar novos planetas. Você tem que calcular como vai estar o planeta depois de 200 milhões de anos que você saiu daqui e chegou lá. Vai ser habitável? Não vai? Sem falar que você deveria calcular também, eu não sou astrônomo, mas imagino que seja importante, se algum asteroide vai bater e destruir o planeta bem, vamos supor, 10 anos antes da gente chegar, nós já estamos conseguindo ver o planeta, estamos chegando depois de uma longa viagem para habitar um novo planeta, e temos a triste notícia que um asteroide acabou de destruir o planeta. Então, muito se fala sobre isso, né, viagem espacial, levar a humanidade para um outro planeta, mas a minha opinião pessoal é que cuidem bem do nosso, porque fazer isso aqui é bastante difícil. Muito difícil, para não falar impossível. Tá? E aqui, para quem gosta de astronomia, tem um pequeno texto aí mostrando onde realmente ele está, né, no universo. Nós estamos não tão próximos ao centro da galáxia, tá? E o planeta Kepler também não está tão perto do centro da galáxia a qual ele pertence. Situações parecidas. Né? E aqui está Júpiter, né? A estrela que não deu certo, que é o nosso escudo. Não há crosta, né, em Júpiter que você possa chegar e aterrissar uma nave. Ele é uma bola de gás com tempestades enormes, a 500 graus Celsius, 1000 graus Celsius e altíssima velocidade. Esses pontinhos pretos que passam rapidamente na imagem aqui são as luas. Tá? Então, Júpiter tem 63 luas e é um sistema solar em miniatura. Esse grande e belo planeta que nos protege. Tá? Não tem como aterrissar nele, você vai entrar nessa imensa tempestade gigante e não vai encontrar um morro, uma rocha para pousar, a menos que entre muito para dentro do planeta, tá? E sobreviva às altíssimas temperaturas que aqui ocorrem. Já as luas que circundam esse belo planeta, supõe-se que algumas delas tenham condições para serem habitáveis. Io é demasiadamente quente e todas essas cores belas que ela tem aqui são vulcões que estão em erupção constantemente. Europa é uma boa candidata, está um pouco mais longe do planeta e supõe-se que tenha um oceano congelado na superfície e abaixo um oceano líquido. Poderia haver condições para a vida aqui. Depois temos das 63 luas conhecidas, vou falar apenas de algumas aqui. Tá? Essa é Ganímede, depois temos Calisto, e eu não lembro bem, aqui são detalhes da superfície de cada uma, eu não lembro bem, mas tem uma dessas luas que a força de Júpiter é tão grande que quando ela passa perto de Júpiter, ela é quase rachada, abrem rachaturas e depois as rachaduras se fecham. Eu acho que é Ganímedes que acontece isso.
E aqui, a superfície gelada da Europa, né, onde se imagina que algumas pedras de gelo ou rochas tenham até deslizado, né, e são os rastros das rochas deslizando sobre o gelo aqui nessa figura. E aqui são os vulcões, ó, de Io. Tá? Muito legal isso. Aí está o Sol. Tá? O Sol, ele está num outro estado da matéria. Nós conhecemos 3 estados da matéria básicos, que são sólido, líquido e gasoso. Mas o Sol não é nenhum desses. O Sol é um plasma, tá? Que é uma situação. Ele não é ele é uma espécie de gás, só que a estrutura atômica não é como a do oxigênio, por exemplo, O2, ou ozônio, ou O3, ou gás carbônico. Ele é um gás com estrutura atômica totalmente quebrada, rachada, arrebentada, que é o que se chama de plasma. Tá? Superaquecido, totalmente arrebentado. Então, não se tem uma estabilidade aqui de elementos. Tá? É uma bomba nuclear em ação. E aqui eu já falei para vocês, né? Quanto demora um raio de Sol para sair e se libertar do Sol. O que se tem descoberto recentemente, foi redescoberto, é que o Sol ele é muito temperamental e instável, e existem buracos aqui, ó. Em certas épocas de milhares de anos ele brilha menos, ele está num descanso, né? Não se sabe ao certo quanto que ele queima, quando que ele vai queimar mais, queimar menos, explodir mais, explodir menos, e quais as consequências para nós. Né? Ele aparentemente, você acorda todos os dias e olha para ele está lá normal, né? Mas ele tem variações, tá? Tem regiões mais frias, regiões mais quentes, e isso tem consequências para telecomunicações e muitas coisas aqui no nosso planeta. Bom, agora, deixa eu ver quanto foi aqui. Opa, meia hora já. Vamos falar da Lua. A Lua é o nosso satélite, nossa companheira do planeta Terra, e vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Há uma teoria de que ela colidiu e ficou presa à órbita da Terra há 4 bilhões de anos atrás. Tá? A maioria da diversidade de rochas é compartilhada entre Terra e Lua. Tá? Então, elas são muito, muito parecidas para a Lua ter vindo de longe e batido na Terra e ficado presa aqui. Tá? A mais provável teoria é que elas tenham se formadas juntas, né? Pois elas têm muitas rochas em comum. Só que titânio é uma exceção, né? Tem muito mais titânio na Lua. Então poderia voltar à primeira teoria aqui, ó, né? De que ela realmente veio de longe trazendo esse titânio, pois o titânio é raro na Terra e comum na Lua. Então não se sabe ainda ao certo de onde que veio a nossa Lua. E aqui o tamanho da Lua é uma coisa importante, né? Ela ajuda muito a Terra também a estabilizar o nosso planeta. Ela é, como eu havia falado, o 5º maior satélite do Sistema Solar. Tá? Somente luas de Júpiter são maiores, né? Como Ganímede, Calisto e Io rivaliza muito com a Lua, né? Mas é um pouquinho maior. E Titã, que é uma lua de Júpiter, de Saturno, perdão, que são maiores. Então, 1, 2, 3, 4 e em quinto a nossa Lua. Depois vem Triton, que é uma lua de Netuno, e depois temos luas menores. Tá? E aqui embaixo uma imagem que as pessoas também não estão muito acostumadas, eu estou trazendo talvez como novidade isso, colocando as coisas realmente na escala. Ó. Aqui é que está a Terra, e aqui é a distância real que está a Lua, está em escala. A gente vê muita figura, né? A Terra aqui e a Lua aqui do lado, né? Mostrando a Terra e a Lua são dois corpos celestes que têm influência um no outro, as marés e tal. E aí mostra aqui a Terra, ó, lembrem da seta, e a Lua ali do lado. Mas a distância real é essa aqui, ó. Então a Lua não está tão perto não, olha lá onde está a Lua. Então familiarizem-se com essas novas noções, caso vocês ainda não as conheçam. Distância real. Tá? Como que é a Lua?
a Lua tem camadas, né? Tem uma camada sólida no centro, depois tem uma camada fluida, depois uma camada parcialmente fluida e o manto da Lua. Tá? Então aqui tem as camadas da Lua, né? A crosta, o manto superior, o manto, o núcleo exterior e o núcleo interior. Tá? Não está em escala, é claro. Tá? Então, na verdade, não é muito diferente do nosso planeta. Tem um núcleo, depois tem uma parte líquida, e aqui, por causa da gravidade, esse núcleo tende a ser sólido. Às vezes são cristais, até mesmo de ouro. Né? O ouro pode ser cristalizado a altas pressões, né? Mais do que temperaturas. Depois tem uma parte líquida e depois ele volta a ser sólido, o nosso satélite. E aqui uma curiosidade eu vou deixar para vocês lerem sobre como poderia ter sido esse começo, né? Um oceano na Terra de 500 km de profundidade, aquecido de lava, devido à batida que a Lua deu no nosso planeta. A cor da Lua é escura e é devido à sua formação basáltica, tá? O basalto é uma rocha que é ígnea, que vem de dentro dos vulcões, formada por plagioclásio e piroxênio. A maioria dos casos são óxidos de silício. Tá? E aí estão essas rochas que tendem a ser escuras. Então esse tom escuro ali que eu coloquei na seta, ó, é basalto, é uma rocha que tem na Lua e tem aqui também. Então, plagioclase, uma das rochas ou minerais, perdão, que formam a rocha basalto, que também ocorre na Lua. Esse mineral, em grego, significa fratura oblíqua, é como ele quebra obliquamente, não paralelamente nem perpendicularmente. Quebra obliquamente e é formado por óxidos, né, de silício, alumínio e sódio, ou cálcio, em diferentes proporções aqui desses elementos. E aí nós temos dos elementos, né, que formam os elementos que formam os minerais, que formam as rochas da Lua. Então, elementos formam minerais que formam rochas da Lua e também da Terra. Só que o basalto não é só o mineral plagioclásio, também tem o mineral piroxênio. Aí a gente já começa a entender por que existe diversidade também de minerais e diversidade de rochas. O nosso planeta possui 5.000 minerais, espécies diferentes de minerais conhecidos. Justamente devido a essas variações de números, né, de átomos de silício e alumínio combinados com números diferentes em outros minerais. Tudo isso, combinações diferentes de vários elementos, é que produzem diversidade de minerais e, consequentemente, de rochas que existem no nosso planeta. Então, toda essa beleza que a gente vai ver ao longo da apresentação são combinações de diferentes proporções de elementos formando minerais. O piroxênio já é mais complicado até. Ó. É XY, né, com silício, alumínio e oxigênio. E o X vai mudar. Ó. Pode ser desde cálcio, sódio, ferro, magnésio, zinco, manganês e lítio. E o Y pode combinar com um desses. Então podemos ter um piroxênio de cromo com ferro, de alumínio com sódio, de manganês com ferro, de magnésio com manganês, de lítio com manganês, de vanádio com zinco, de titânio com manganês e de escândio com ferro, por exemplo. Se você já estudou análise combinatória matemática, você vai perceber, você vai ter que fazer fatoriais aqui, você vai ver que o número de combinações possíveis de piroxênio, ou seja, o número de piroxênios diferentes que existem, é absurdo. Devem ter 400, 500, até mais tipos de piroxênio. Se você fizer essa combinação aqui, ó, por exemplo, todos que têm em Y vanádio e em X outras coisas. Então vai ter um piroxênio com cálcio e vanádio, pode ter um outro com sódio e vanádio, ferro e vanádio, manganês e vanádio, zinco e vanádio, magnésio, né, aqui, lítio.
vai ter um número grande. Depois tu pega titânio e combina de novo com todos eles, vai ter outros tipos de piroxênio. Tá? E ainda tem o silício e o alumínio. Né? Então, essa é a explicação química das fórmulas químicas e as suas variações para ter tantos minerais na Terra. Tá? Só combinando o vanádio com os outros já se origina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes tipos de piroxênio. Aí tu pega titânio e combina de novo, vai ser mais 9. Tá? Então vai dar um número grande aí. Gabbro é uma outra rocha que tem na Lua, tá? Que é semelhante ao basalto, só que a textura é mais grosseira. O basalto é uma rocha que você não enxerga as partículas dos minerais que o compõem. Já o gabbro, você enxerga, tá? As partículas. São essas as diferenças entre os dois. E aqui, um basalto coletado aonde? Na Lua. Tá? Perdão, olivina. Bom, olivina também pode se combinar para formar basalto. O que acontece é que uma rocha ela nunca é pura e um mineral também nunca é puro. Sempre existe algum outro mineral ou alguma outra pequena partícula de algum outro elemento, tá? Inclusive estados diferentes de oxidação vão mudar as cores dos minerais e também das rochas. Então não existe uma rocha pura e um mineral puro. Pode ter um mineral com água dentro presa, tá? A gente vai ver isso mais adiante nas fórmulas químicas. E aí mudam as cores, mudam as propriedades físicas desses minerais. Aí o gabbro, ó, você consegue enxergar melhor os minerais que o compõem. Tá? A rocha gabbro, perdão. Já no basalto, ele é tão pequeno, os minerais, que você não vai enxergar. Tá? Aí, ó, dá para ver certinho. Aqui deve ser alguma coisa mais clara, aqui deve ser uma coisa mais oxidada. Já o basalto não tem essa granulometria de observação aqui. Tá? Você não enxerga, não distingue. E aí, o vulcanismo, que é um processo que acontece aqui, também acontecendo em outras regiões, como em Marte. Tá? Então, já estamos avançados na hora aqui. Existe formação vulcânica, já existiu, pelo menos em Marte, de rochas que também são presentes aqui na Terra. Tá? Marte tem o maior vulcão do Sistema Solar, que ele é mais alto que o Everest, muito mais alto, cerca de 3 vezes mais alto. E essa belíssima imagem aqui, tirada por alguma nave espacial, que agora não lembro o nome, mostrando o enorme vulcão que já existiu em Marte. Tá? Aqui está ele, ó, em escala com o Everest. Tá? É o vulcão, tá? Do Sistema Solar. Talvez, se alguma vez existiu vida em Marte, a possibilidade de que com a erupção desse vulcão aqui tenha acabado. Tá? 20 quilômetros de altura, muito grande. Né? E aqui no nosso planeta, onde está o Círculo do Fogo, né? Onde que estão as nossas atividades vulcânicas mais fortes no momento. Tá? Então, o nosso planeta ele é uma série de continentes, né? A crosta da Terra, flutuando em um imenso oceano de lava. Tá? E essas placas afundam, emergem, colidem, se movimentam, formando o que é os continentes. Por exemplo, aqui ó, tem o que se chama de dorsal atlântica, que é onde está se separando a América Latina da África. E lá no fundo do mar existe uma imensa abertura, que é onde tem vulcões no fundo do mar aqui. Tá? Então, nesse exato momento, a África está flutuando, a América está flutuando sobre a lava. E, com muita sorte, a gente está flutuando e não está afundando. Tá? Outras placas estão afundando. E aqui, ó, a Arábia Saudita com a Etiópia, que está a maior movimentação de placas em termos de velocidade por ano, por centena de anos, que é onde vai surgir um novo oceano aqui. Ó. Aqui vai surgir um novo oceano, bem onde eu estou com a seta aqui, entre esses dois pontos alaranjados, que vai ser
a Etiópia vai se tornar uma ilha dentro de alguns milhões de anos, tá? E dentro de alguns milhares de anos a gente vai poder ver essa rachadura já sendo preenchida com água, com 1 metro de largura talvez. Então a mais forte atividade geológica do planeta, em termos de velocidade, está aqui. Tá? Em termos de violência, existem outros casos muito graves, como aqui no Chile, né? Aqui na Malásia, na Indonésia, existem vulcões muito fortes também, no Japão, é claro, onde foram registrados os terremotos mais fortes. Né? Retornando à Lua, falando um pouco mais sobre a Lua. Curiosidades sobre a Lua, vocês podem ler aí, né? Ela é feita muito de silício e titânio. O titânio é muito caro, utilizado aqui, né, para fazer próteses. E um detalhe sobre a Lua é que lá já ocorreram oceanos há muito tempo atrás, e a temperatura mais baixa registrada no sistema solar foi na Lua. Tá? Então o lugar mais frio já medido mesmo, com aparelhos, foi na Lua. 200 graus negativos, tá? Sendo que o zero absoluto é 272. Então já chegamos perto, em alguma cratera escura da Lua, da menor temperatura já medida no universo. Quem quiser explorar a Lua, em termos de minerais, titânio, minerar lá e conseguir trazer de volta para a Terra, está liberado, porque é muito difícil, então ninguém ainda fez um acordo dizendo assim, Estados Unidos pode explorar, Brasil não. Tá? Porque ainda pode... É tão difícil chegar lá que qualquer um está liberado para chegar. Aí, voltando à Terra, então nós estamos indo Lua, Terra e falando aqui o que está acontecendo. Né? Como que é a Terra? Quais são as camadas que fazem a Terra? Existe a camada da litosfera, cuja densidade, a Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar, né? Em termos de massa por volume, né? 3 toneladas por metro cúbico, seria 3 gramas por centímetro cúbico. Tá? O ouro é 19 gramas por centímetro cúbico, ou 19 toneladas por metro cúbico. Então o nosso planeta ele é bastante denso. O ferro, a densidade do ferro é 7 toneladas por metro cúbico. Então o nosso planeta ele é metade do peso de uma barra de ferro, se a gente for pesar na mão, para ter uma noção do quão denso é. Tá? Essa camada mais externa do planeta, onde tem vulcões, ela vai ser de 5 quilômetros, ou menos, né, até, mas ela pode ser bem grossa, até 200 quilômetros de profundidade, que é a crosta, ou parte mais externa da crosta, chamada litosfera. A crosta ela pode ter de 5 a 70 quilômetros, então são duas coisas parecidas. A parte mais externa do manto, que é onde tem lava, é de 35 a 60 quilômetros. Aí você pode estar pensando, nossa, mas como que está tudo aqui, né? De 5 a 70 é crosta, mas o manto também é de 30 a 60. Claro, onde há os vulcões, o manto chega até a superfície, por isso que coincide aqui as profundidades. Ó, tá? Agora, temos outras camadas mais internas, ó, que você não vai encontrar nunca ela chegando a essa camada, por exemplo, a mesosfera, o manto inferior, ele vai estar sempre a 600 km aqui da superfície. Você não vai achar ele aflorando a 30 km. Tá? E o núcleo da Terra, a mesma coisa. Né? Está muito lá para dentro. Não tem como encontrar um núcleo saindo para fora aqui, como no vulcão. Quem sai para fora no vulcão é a mesosfera superior, o manto e a parte mais externa do manto. Tá? E aqui, como é, teoricamente, se imagina que seja o nosso planeta. Tá? Aqui na parte externa tem rochas que são mais leves, por isso os continentes estão flutuando na lava. E a maior parte do material aqui é novíssimo geologicamente, tá? Coisa de 100 milhões de anos. O manto é mais abaixo, ó, mais quente e é viscoso, como se fosse uma massa de pão, né? Um pouco mole talvez. E daqui é que vem a água. Às vezes na profundeza do planeta existe
elementos químicos, minerais e rochas que contêm água no seu interior ou entre as suas moléculas. E essa água que tem no nosso planeta, ela não vem só de asteroides ou de cometas. A água está dentro das rochas, presa, e é quando a rocha é aquecida que ela é liberada naquelas fontes, né, geotermais, como em Yellowstone. Tá? Aqui a suposição que pode haver ouro na camada externa do núcleo do nosso planeta. E esse núcleo externo, ele está a uma velocidade grande, rodeando dentro, sobre, né, ou por fora do núcleo interno. Tá? Isso que gera o campo magnético, como se fosse um ventilador, né, originando energia magnética para fornecer ao planeta. Tá? Então, essa é a dinâmica das camadas do planeta. O núcleo interno supõe-se que seja ferro cristalizado sobre alta pressão, densidade e calor. Tá? Mas o que faz o ferro se tornar um cristal, que é uma coisa inimaginável, né? Ou até mesmo o ouro, é mais a pressão. Tá? Você aperta o ouro até ele virar um cristal. Se você pegar um planeta que é muito grande, 10, 15 vezes maior que a Terra, e tiver uma pressão muito absurda mesmo, e não for talvez tão quente, você poderá passar do estado cristalino para o estado líquido. Então imagina-se que no universo existam planetas com o núcleo interno, com ouro líquido, né? Ou até mesmo com diamante líquido. Imaginem a pressão, né? A força gravitacional que exerce sobre o núcleo do planeta. E esse núcleo de ferro está rotacionando a uma velocidade mais alta que o resto. Tá? Então o nosso núcleo do planeta é um imenso motor eletromagnético, né? Como um ventilador, por exemplo. Uma usina elétrica. Cadê os vulcões? Aqui não apareceram. Bom, o importante é a gente lembrar, como eu falei, as camadas elas não possuem espessura uniforme. Tá? A crosta terrestre, né, a litosfera, ela pode ser muito grossa em alguns pontos e ser muito fina em outros, que é onde ocorrem os vulcões. Tá? E essas descontinuidades elas têm nomes que são um pouco complicados, só vou citá-los aqui. Tá? Então algumas camadas elas são mais, essa camada verde aqui, por exemplo, ela pode ser grossa em algumas partes do planeta e ser bem mais fina em outras. Tá? São as descontinuidades de Morovitch, que é esse rapazinho aí. Tá? Então, há os elementos que ocorrem facilmente no nosso planeta. Na crosta tem muito sódio, potássio, né? Alumínio, ferro e magnésio. O núcleo é ferro e níquel e supõe-se que possa haver ouro também, sobre alta pressão. E o manto tem rochas de viscosidade variada e muito quentes. Tá? E vocês podem ver que eu coloquei aqui ó, a litosfera grossa, depois ela fina, mostrando as descontinuidades que existem. E aqui em algum momento a litosfera desaparece e fica exposto o manto para mostrar justamente as feridas abertas do nosso planeta, que são os vulcões aqui. Ó. Tá? Composição química da Terra, em termos de elementos. Vocês podem ver que o ferro é bastante abundante aqui. O oxigênio não coloquei cor nenhuma, ele é bastante abundante. Depois vem silício em grande quantidade, magnésio, níquel, né? E por último lá o titânio. E onde está a água do nosso planeta? Está presa ao ferro nas rochas do manto. Tá? Existe muito óxido de ferro, existe muito hidróxido de ferro, e aí quando isso derrete libera hidroxila, libera oxigênio formando água. Tá? Claro, não é a única fonte de água do planeta, mas é uma fonte importante. Exemplos, essa limonita. Tá? É um óxido de ferro hidratado, ó. Então a água está presa aqui dentro.
A água está aprisionada, pode ter vindo de fora do planeta. Chegou aqui e aí foi liberada. Tá? E aqui também, ó, um óxido de ferro com oxidrilas e a água aprisionada. Sempre que tiver um ponto, significa que uma outra molécula química está aprisionada dentro da estrutura do mineral. Tá? Olha que bonita a limonita. Em alguns lugares presos à limonita existem bactérias, organismos que sobrevivem depois que essa rocha fica mais permeável, né, mais aberta à entrada de organismos. Então aqui pode ter se originado, né, nessas rochas algumas vidas, formas de vidas na Terra. Tá? E aqui a gente vê a estrutura da rocha já depois de muito tempo, onde foram corroídas, né, certas partes, mostrando uma certa estrutura interna aí, possibilitando a fuga da água. E a oxidação de certas rochas produz o seu enegrecimento ou escurecimento, como a gente pode ver aqui. A pirita oxidada vai se transformar na limonita. Tá? Então a pirita também é chamada de ouro dos tolos, se não me falha a memória. Passando por estado oxidado, ela vai escurecer e formar essa rocha que eu estava comentando aqui, que aprisiona a água. Tá? A pirita é sulfeto de ferro, ou sulfito de ferro. Tá? Depois o enxofre aqui vai escapar, ó, com as reações químicas, e ela vai se transformar numa rocha mais ferrosa e hidratada. Tá? Muito bem, aqui nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da água no nosso planeta. E aí a gente vai ver cálculos feitos por cientistas renomados falando onde está a água. Tá? Os oceanos têm essa quantidade de água aqui, 1.380.000 toneladas talvez. Ou unidades. O conteúdo da água preso às rochas, só na superfície da Terra, ó, é bastante considerável, né? 210.000. É 1/10 da água que tem nos oceanos. 40 apenas é descarregada nos rios, 400 apenas evapora no mar e precipita também no mar. O vapor da atmosfera contém apenas 13 unidades da água que existe no mundo. Tá? E aqui na atmosfera é onde está a menor porcentagem da água. A segunda maior porcentagem da água está nas rochas e a maior porcentagem da água está nos oceanos. Então, se você pensava que nas nuvens, no céu, tem mais água do que dentro das rochas, você está enganado. Tá? Aqui está a grande parte da água depois dos oceanos. Era mais para isso que eu queria mostrar essa figura, para mudar a sua opinião sobre onde está a água. Então a água pode vir das rochas, sim senhor. Sim senhora. E o oxigênio, onde é que está? Nós falamos que óxidos de silício são extremamente abundantes no nosso planeta na forma de minerais. A gente vai ver vários minerais aí, né, como o vidro vulcânico, que é óxido de silício, e muitos outros. Então o oxigênio, não necessariamente ele veio de cometas de fora do nosso planeta, ele estava também preso às rochas. Uma forma bastante conhecida de óxido de silício é a sílica, que a gente usa para não estragar instrumentação eletrônica, né? Ou quem já tomou vitamina, sempre tem lá dentro um pacotinho com sílica para evitar que fungos ataquem a tua vitamina e a tua vitamina dure mais tempo. Então, o óxido de silício ou sílica, silicatos de modo geral, contém bastante oxigênio presos a ele. Reações químicas vão liberar oxigênio e ele vai acabar na nossa atmosfera livre. Tá? E o gás carbônico também entra nessa jogada. Tá? O gás carbônico também está preso em rochas e em minerais, como a gente vai ver. A grande parte do gás carbônico que existe no nosso mundo está presa sob a forma de CaCO3, que é o carbonato de cálcio,
em rochas, né, como calcário no fundo do mar. Tá? Limestone nada mais é do que o calcário ou dolomita. Tá? O gás carbônico dissolvido na água é apenas 30 mil em relação aos 18 milhões que está nas rochas. E aí tem outras pequenas taxas de gás carbônico, ó, que a gente vai acompanhando em outros processos. Tá? Ele também volta, ele sai da atmosfera, né, e entra de novo nas rochas sob a forma de sedimentação, ou seja, organismos com muito carbono morrem, são enterrados e esse carbono volta a ficar preso. Tá? E na atmosfera, quando ele é considerado o gás da vida, mas também considerado um gás poluidor, é que ele está mais solto e livre para fazer o que tem que fazer. Tá? Entrar no ciclo da fotossíntese, formar toda a biomassa viva, e depois, quando morre, vira gás. E lá no fundo do mar, as algas processam o gás carbônico junto com o calcário e fixam em forma de conchas, né? O cálcio, perdão, fixam em forma de conchas e depois vai originar certas rochas que a gente vai comentar ao longo do curso. Então agora já está acabando o nosso tempo, só me resta mandar um grande abraço para vocês e na próxima aula a gente vai continuar com o quê? Com um aprofundamento dos caminhos do cálcio e do gás carbônico no mar e a sua importância na formação do planeta. Vocês podem ver que vai ser um pouquinho mais pesada a nossa próxima palestra aqui. Então, até a próxima, pessoal. That's all, folks.